meus queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de estudos amazônicos. Hoje nós vamos continuar tratando sobre a forma como os governos durante o século XX aí no Brasil trataram a nossa região, qual a visão e as políticas que foram planejadas para a nossa região. Até a última aula nós estávamos tratando ali, finalizamos ali no governo do Juscelino Kubitschek. A partir dessa aula nós vamos ver quais foram as políticas, os planos, os projetos dos governos da época do período da ditadura militar, para cá, para a nossa região. De que maneira foram formulados, como que foram desenvolvidos, será que a população local participou? Pois é, todas essas são questões que nós vamos responder a partir desta aula. Então, vai lá, pega teu livro, abre lá no capítulo 8 e vamos estudar. Muito bem, meus queridos. Então, nessa nossa aula 5, nós vamos iniciar o capítulo 8. Tá? O capítulo 8 chama Políticas de Ocupação da Amazônia nos anos da ditadura militar. Tá? Nós dividimos esse capítulo, assim como os outros, em duas partes, para ficar melhor, para a aula não ficar muito extensa, a gente conseguir entender melhor. Então, hoje nós vamos aí entender um pouquinho sobre a Operação Amazônia. Parece nome de filme de ação dos anos 80, mas não, foi uma operação realmente que existiu, um projeto do governo federal que existiu ali por volta dos anos, final dos anos de 1960, início dos anos 70. Então, hoje nós vamos ver o que foi essa Operação Amazônia e principalmente entender em que contexto ela vai surgir, tá? Então, muito bem. Golpe de 1964, Esse não deve ser um assunto novo para vocês já devem ter visto isso em história com o professor Rodrigo, Se ainda não viram, verão, tá? Mas nós não vamos entrar, muito assim na questão das motivações do golpe, ou como que os militares chegaram ao poder. É mais uma pincelada rápida, porque o que interessa para a gente aqui na nossa matéria é de que maneira essa mudança política nacional vai afetar a nossa região, porque óbvio que vai afetar. Então, o golpe de 1964, quando aconteceu, o Brasil vai conhecer de novo um outro momento de suspensão da democracia. Por que de novo? Lembra que lá na época da Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder ali, põe fim lá à chamada República Velha ou República do Café com Leite, nós vimos isso ainda no primeiro bimestre. Quando ocorre esse momento, você tem uma suspensão da democracia, lembra? O Getúlio ele fecha o Congresso, Você tem ali os governadores que são depostos e são colocados no lugar deles os interventores. Lembra lá do Magalhães Barata que a gente falou? Pois é, aquele ali foi um momento de suspensão da democracia. Depois, em 1934, você tem uma nova Constituição, aí vem a guerra, de novo você fica sem eleições, mas quando termina em 1945, voltam as eleições, volta aquilo que a gente pode chamar ali de um Estado democrático. E permanece assim até que ocorre o golpe militar de 1964, que foi quando o presidente João Goulart, ou famoso Jango para os íntimos, ele foi destituído do seu cargo por um governo militar. Então, os militares, eles ali se juntam e vão depor aí, destituir o presidente João Goulart, que havia sido democraticamente eleito, e aí criam um governo militar, certo? Essa suspensão da democracia, a destituição do presidente da República, nós vamos chamar de golpe de Estado. Quando é que ocorre um golpe de Estado? Quando a força supera a lei. E aí, nesse momento, o que caracteriza de uma maneira geral um golpe militar? E aí, como eu te falei, a gente está vendo aqui só uma pincelada, só para a gente entender o contexto em que as coisas estão ocorrendo, porque o que interessa para a gente é como que isso vai se dar aqui na nossa região, que tipo de consequências vai trazer. Então, o golpe militar ele vai dar início a uma ditadura,
tá? E entre as principais características de uma ditadura que você tem aí é o cerceamento dos direitos civis, então essa subtração dos direitos civis aí das pessoas, né? Então as pessoas deixam de ter direito a voto, então durante muitos anos o Brasil não teve eleições, né, diretas para presidente. No final da década de 80 você tem eleições, as primeiras eleições indiretas, né, mas eleições diretas mesmo só voltaremos a ter ali na década de 90, tá? Ali por 1990, que é quando o Fernando Collor de Mello é eleito. Tá? Então foi de 1964 até o final da década de 80 sem eleições diretas no Brasil, né? O brasileiro perdeu o direito ao voto e também, né, tinha ali o seu direito à liberdade de expressão sendo suprimido, tá? Muito bem. Militares no poder, né? Militares aí assumindo o governo, eles tinham, né, claro, né, projetos e objetivos para cada uma das regiões do país. E a Amazônia não era diferente, né? E, né, obstante a tudo, né, que também não é surpreendente, tá? Qual era a principal preocupação com a região amazônica? A principal preocupação com a região amazônica continuava sendo a questão da ocupação da região. Ora, essa, como nós já vimos, né, em aulas anteriores, não é uma preocupação recente, né? Não é aí uma preocupação nova, né? Nós vimos lá na época do governo do Getúlio, tá? Mas antes disso, nós já sabemos desde lá do nosso 7º ano, né, que desde a época da colonização se tinha preocupação com a ocupação da região, certo? Então, essa preocupação ela permanece. Lembra que na época do Getúlio, quando ele foi presidente das 2 vezes, né, ele tinha lá a ideia da criação das zonas agrícolas, né, das colônias agrícolas, transformar a Amazônia em uma grande produtora, né, de matéria-prima e tal, enfim. Essa é uma ideia que vai vir para o governo militar, na época do período militar. Então, foram muitos os projetos criados numa tentativa de ocupar a região, né, com essa preocupação, sempre com a mesma preocupação, tá, gente? Nós vimos isso desde o 8º ano, né, desde o 7º também, quando a gente falou pela primeira vez sobre a preocupação em ocupar a região, em povoar a região, né? O que significava ocupar? Povoar, né? Produzir e proteger. Então, você povoa, você deixa as pessoas ali fixas num lugar, ao mesmo tempo que elas estão fixas num lugar, né? Elas vão produzir, porque elas vão precisar se manter, né? E no momento que elas estão fixas num lugar, produzindo ali, elas também vão acabar, de certa maneira, protegendo a região. E a Amazônia, ela é vista, até hoje, tá, como uma região de fronteira, porque ela é uma região de fronteira com outros países, e é uma floresta. Imagina como deve ser difícil, né, manter os limites dentro de uma floresta. Né? Impedir, por exemplo, que pessoas de outros países simplesmente entrem e saiam do nosso país, assim, né? Sem dar a menor satisfação. Então, é um negócio complicado fazer isso no meio de uma floresta tropical, tá? Então, para o governo federal era necessário essa ocupação, né? Você tinha essa ideia. Então, foram muitos projetos que foram ser criados pensando nisso, tá? Além dessa preocupação da ocupação da região, se tinha ali a ideia de vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Então, ao mesmo tempo que você tinha a preocupação em ocupar, você tinha também um Brasil que ele importava muito no setor agropecuário. Ele importava muita coisa, trazia muita coisa de fora. E isso acaba custando muito mais caro, né? Porque a gente já sabe que qualquer coisa que você compra de fora, né, é mais caro do que aquilo que é produzido aqui, em tese, tá? E no setor agropecuário, isso era uma realidade naquela época. E era necessário fazer com que o país passasse a produzir, né, seus próprios subsídios ali, né, principalmente a alimentação, né, porque a alimentação é algo básico. Se o país não produz alimentação, ele fica ali muito suscetível, né, a preços de outros países, né, a bolsa de valores, a coisas que podem afetá-lo economicamente de forma direta. Tá? Então, você tinha essa preocupação em ocupar a região, né? Porque você ainda tinha a ideia lá do vazio demográfico que nós vimos desde ali do período Vargas, ela permanecia, tá?
tinha essa preocupação da ocupação e tinha também essa ideia de que era necessário diminuir essas importações brasileiras, principalmente no setor agropecuário, tá? Então, era necessário, para isso, né, aumentar a produção criatória e a agricultura aqui na região. Porque a região amazônica, ela não era um lugar, né, em que você tinha uma agricultura e uma pecuária muito pungente, assim, tipo, um destaque muito grande. O destaque da Amazônia era o quê? Era o extrativismo, né? Sempre foi, tá? Desde a época lá da colonização, mas ninguém nunca entendia, né, que dá para você ganhar dinheiro com extrativismo. Não, todo mundo enxergava que o extrativismo era uma coisa atrasada, retrógrada, né, nem um pouco moderna, então era necessário trazer esta região para os novos tempos, para a modernidade. Como que você vai fazer isso? Simples, né? Bora botar campo aí para esse pessoal criar boi, criar vaca, né? Vamos deixar esse pessoal fazer agricultura, derrubar essa floresta aí, vamos deixar plantar, né? Para desenvolver essa região, para ganhar dinheiro, porque extrativismo era visto realmente como uma atividade atrasada, né? E que, por consequência, atrasava a região. Agora, como, né? Como que vai fazer para aumentar a produção criatória? Como que vai fazer para aumentar a agricultura na região? Não é uma coisa tão simples, né? Fácil é você botar no papel ali, né? Escrever, vamos fazer isso, aquilo outro, abre o mapa, vamos decidir onde a gente vai construir as coisas, que terras nós vamos, né, dispor para as pessoas fazerem isso. Mas aí, na prática, a coisa, né, é um pouco mais difícil do que se imagina. Mas se tinha um projeto, né? E esse projeto, essa operação vai ser chamada de Operação Amazônia. Como eu falei no início, parece nome de filme de ação dos anos 80, né? Vai que ali Sylvester Stallone, qualquer coisa assim, né? Operação, tipo Rambo, Operação Cobra. Não, Operação Amazônia. Não tinha o Rambo, não. Tá? Mas foi o nome que deram, tá? E ele era um projeto que, primeiro, ele foi o primeiro programa que vai ser desenvolvido pelos militares para a ocupação da Amazônia. A gente vai ver que ele vai se estender. Aqui nessa aula, nós vamos tratar da primeira parte dele, mas a gente vai ver na aula da semana que vem, tá? Quais os planos de desenvolvimento que vão vir a partir dessa Operação Amazônia, tá? Porque ele vai realmente ser implementado, tá? Vai caminhar, vai desenvolver, tá? Não vai ficar tão atrapalhado, vamos dizer assim, quanto foi ali o da época do Getúlio, mas ele vai conseguir desenvolver. Então, ele vai ser o primeiro programa desenvolvido pelo governo, né, do regime militar ali, para a ocupação da região. E aí, o que ele vai determinar? Tá? O que tem nesse projeto? Tá? Ele vai determinar que a ocupação da Amazônia ela tem que ser efetuada por meio de uma política. E aí eu quero que vocês prestem bem atenção nessas três palavrinhas aí, por isso que elas estão em caixa alta para você, tá? Então, essa política da Operação Amazônia, ela era centralizadora, você tem as três características dela, tá, gente? Centralizadora, interventora e modernizadora, tá? Então, ó, grava bem as características, né, dessa Operação Amazônia: centralizadora, interventora e modernizadora. O que isso significava na prática? Significava que o governo federal ia controlar todo o processo. Tudo, tá? Do início ao fim. Desde o financiamento, da onde vinha o dinheiro, a aprovação dos projetos, a maneira como eles seriam executados na região, tudo isso seria decidido e colocado em prática pelo governo federal, tá? Não à toa, né? Era uma ditadura. Numa ditadura você tem isso mesmo, é o governo que demanda, né? Que vai lá e diz o que tem que fazer. Então você percebe que a população local sequer foi consultada aqui, né? A população local não tinha nem voz, nem vez para opinar sobre esses projetos, apesar, né, dela ser a principal interessada e a que primeiro seria atingida de maneira boa ou ruim por esses projetos, tá? Então, o lance do centralizadora é porque estava tudo na mão do governo federal.
interventora, porque era só o governo federal que ia fazer, e modernizadora, né? Justamente por causa lá da ideia de que o que era feito aqui, a maneira como as coisas eram feitas, que mesmo a agricultura, né, era considerado como algo não moderno, né, atrasado. Então, precisava de novas técnicas, precisava de novos rumos, né? Precisava modernizar a região. Porque em comparação com os outros centros, né, com os centros industriais do Brasil, ali para a região centro-sul, ela parecia uma região mais atrasada, tá? No entanto, né, claro que mais para frente a gente vai ver que essa ideia é uma ideia bastante equivocada, mas vamos por parte, tá? Então, existia um projeto de desenvolvimento nacional, tá? A partir, e aí você tinha como característica desse projeto nacional, tá? Uma política modernizadora, que é o lance de desenvolver o Brasil, né? Trazer o Brasil para a era moderna, tá? Como países de primeiro mundo, tá? Industrial e intervencionista. Tá? Industrial porque você vai ter um grande investimento ali no crescimento de indústrias, tá? No setor industrial, e intervencionista porque quem vai fazer isso é o governo federal, então ele vai realmente intervir nos estados e dizer como a coisa tem que ser. Essa parte da Operação Amazônia, ela é um plano que faz parte desse projeto maior aqui que se tem, tá? Então, o projeto maior é o quê? É o projeto de desenvolvimento nacional, tá? De uma política modernizadora. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Então, essa política modernizadora, industrial, intervencionista, ela vai se destacar para cá, para a nossa região, na Operação Amazônia. Então, dentro desse projeto aqui de desenvolvimento nacional, tá? A Amazônia vai ter que papel, tá? O papel da Amazônia vai ser justamente de fornecer matéria-prima, tá? Que tipo de matéria-prima? Minérios, energia, produtos agrícolas, né? A carne bovina. Então você percebe bem que são produtos que estão muito ligados ao setor agrícola e pecuário, tá? De criação de animais. Para quê? Para poder suprir a necessidade de consumo do país. Ora, se você tinha outros locais do Brasil que já produziam, por exemplo, para exportação, era necessário que tivesse um local, uma região aqui que produzisse para o consumo daqui do país. Que região seria essa? A Amazônia. Então, esse projeto para a Amazônia, essa ideia, essa visão para desenvolver a Amazônia, não era isolada, tá? Ela não estava isolada, ela estava linkada diretamente a um projeto de desenvolvimento nacional. Tá? Então, a Operação Amazônia era só um braço, vamos dizer assim, né, desse grande projeto de desenvolvimento nacional que existia naquele período. Tá? Para colocar isso em prática, precisava, claro, de dinheiro. Né? E aí o governo federal vai criar o BASA, nosso querido Banco da Amazônia, que existe até hoje, né? Vocês já devem com certeza ter visto isso aqui, tá? Vai criar o Banco da Amazônia, que vai ter um papel fundamental de quê? Financiar. Uma coisa interessante, o Banco da Amazônia ele vai substituir, tá, o Banco de Crédito da Borracha. Lembra do Banco de Crédito da Borracha que a gente viu lá na época da Segunda Guerra Mundial, né? Quando o Brasil ele entra na Segunda Guerra, você tem ali os americanos, né? Isso faz parte lá dos acordos de Washington. Os americanos eles se juntam ao governo brasileiro e criam o Banco de Crédito da Borracha, que é para justamente financiar lá os seringais, né? A criação dos seringais e toda aquela infraestrutura que foi criada ali para os soldados da borracha, para a produção da borracha alavancar, né? Justamente para ser fornecedor ali para os países aliados. Então, aquele banco de crédito da borracha, ele vira aqui, ele vem para cá, para esse período da década de 60 e se torna o Banco da Amazônia. Claro que ele não vai existir agora, né, nesse momento, apenas para financiar seringais, tá? Óbvio, mas ele vai servir sim para financiar os projetos que o governo vai direcionar para a região. Então, é o BASA que vai cuidar dessa parte de financiamento. E quem é que vai escolher, selecionar, né, fazer com que esse dinheiro chegue, né? Quem é que vai planejar isso? A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, também conhecida como Sudan, tá? Você já deve ter passado pela frente dela, a sede dela aqui
no Pará, aqui em Belém, fica justamente ali na Almirante Barroso, tá? Vocês já devem ter visto esse prédio, não deve ser tão desconhecido de vocês, porque fica ali em São Brás, tá? Então, essa superintendência, ela vai ser a responsável por planejar, né, por estimular, por dirigir, vamos dizer assim, né, fazer com que esse dinheiro que é aqui que é concedido, não sei se concedido é a minha palavra certa, né? Mas esse dinheiro que vem pelo BASA, né, pelo Banco da Amazônia, é justamente a superintendência, né, a SUDAM, que vai direcionar isso para os projetos que estão melhor, vamos dizer assim, mais próximos daquilo que o governo federal tinha planejado. Esses dois aqui, eles juntos, eles vão substituir lá aquela superintendência, lembra da SPEVIA, né? Que é Superintendência de Valorização e Proteção da Amazônia, nós vimos isso há umas 2 aulas atrás. Tá? Então, o Banco da Amazônia, o BASA e a SUDAM, eles vão substituir justamente essa superintendência. Tá? E esses planos, esses projetos, eles vão estar sempre ligados à ideia, né, do governo federal. Então, não era qualquer pessoa que pedia um financiamento, que vinha com um projeto para a superintendência que seria aprovado e o governo, né, demandaria a verba para a pessoa fazer. Não, 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 né? Então, tudo tinha que estar de acordo com aquilo que o governo federal tinha planejado na Operação Amazônia para cá, para nossa região. Tá? Então, a gente tem aqui um cartaz, né, um cartaz de propaganda da época, inclusive, da SUDAM, né, justamente com a ideia de incentivar as pessoas a virem para cá, para a região, para quê? Para enriquecer, né? Mas não enriquecer de qualquer jeito com extrativismo, por exemplo, como na época da borracha, nem nada disso, né? Era um enriquecimento da maneira como o governo federal tinha planejado, através do quê? De projetos agrícolas, de projetos, né, da pecuária, dessas coisas. Então, você vê bem assim, até pelo lema, né? Ó, chega de lendas, vamos faturar. Tá? Então, toda a propaganda deles era voltada para isso, né? De que a Amazônia era um local inexplorado ou um local que você ainda tinha muita coisa para explorar, né? Muita terra, né? Quase ninguém. Então, você podia ir lá e podia produzir, crescer, se você prestar atenção aqui na propaganda, né? Você tem silos de agricultura, você tem um animalzinho aqui para representar a pecuária, então tá sempre muito ligado a isso, tá? A essas questões, certo? Como é que funcionava, tá? Essa coisa desse, né, esse financiamento, esse planejamento, como é que funcionava essa ideia dessa ocupação para a região? Tinha um jeito que na cabeça do governo federal era como tinha que funcionar. Então, os administradores do BASA e da SUDAM, eles eram indicados pelo governo federal. Então, daí você já tem a intervenção, né? O lance da política intervencionista. Não eram pessoas escolhidas, né, aqui da região, não eram pessoas escolhidas, por exemplo, pelo governo do estado, nem nada disso, tá? Eles eram indicados pelo governo federal, certo? Qual o objetivo? Como nós já comentamos, planejar, estimular e financiar os planos do governo para a região, tá? Então vinha sempre de fora para dentro. Não era nada, né, que as pessoas locais pensavam, né, e aí o governo aprovava ou não. Não, era sempre de fora para dentro. Era essa a ideia, tá? Normalmente, o que a gente tinha? Né? Esses planejamentos, esses estímulos, eles iam para a área da agricultura. E não era qualquer tipo de agricultura. Então, não era aquele pequeno agricultor, né? O seu José, lá do Cafundó do Judas, entendeu? Que queria fazer a sua plantaçãozinha ali, deixar de ser uma plantação familiar, por exemplo, e crescer para poder exportar, né? Crescer junto ali na Amazônia, não. Tá? Eles vão estimular, planejar e financiar pessoas que já têm dinheiro e pessoas que tenham interesse de investir em latifúndio, porque era essa a ideia de agricultura, tá? Que era vista como algo moderno, que era visto como algo atual, né? Que era como deveria ser feito na cabeça do governo militar nesse período, né? Era como deveria ser feito desenvolvida essa agricultura na região amazônica. Tá? Então, era através do latifúndio. Para quem não lembra, o latifúndio, tá? São aquelas grandes extensões de terras que pertencem a uma pessoa só, ou a poucas pessoas, enfim. Mas são grandes extensões, normalmente são
locais em que você tem uma monocultura, então é a cultura de um produto só, isso acaba desgastando muito o solo, né? Isso faz também com que muitas pessoas sejam retiradas das terras, né? Sem nenhum tipo de ressarcimento nem nada, tá? Então impede que outras pessoas produzam na terra, enquanto só uma está produzindo, só uma está lucrando, né? E outras não conseguem produzir porque não tem o estímulo, não tem o financiamento necessário para isso. Então, normalmente os financiamentos, né, ali da Sudão e do BAS, eles iam na área da agricultura para a formação de latifúndios, porque era como o governo federal enxergava que era algo modernizador para a região, né? E aí, através, né, dessa produção agrícola que seria realizada nos latifúndios, tá? Ela deveria ser escoada para a região, né, da região para outras partes do país de alguma forma. Né? Então, eu produzo aqui no Pará, mas eu tenho que dar um jeito de essa produção que eu estou fazendo bem aqui chegar, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio Grande do Sul. Como que eu vou fazer isso? Tá? E aí tem a outra parte importante desse processo aí, desse projeto da Operação Amazônia. Além desse incentivo, né, em relação à agricultura pecuária, você tem essa ideia de que através, né, dessa parte importante ali da produção agropecuária, tá? Ela era só uma parte de um projeto maior, que era um projeto de integração nacional, tá? O que vai ser essa integração nacional? Tá? Esse projeto ele vai defender, ele defendia, tá, que todas as regiões brasileiras elas deveriam ser integradas por rodovias. Então, junto com esse aumento na produção agrícola, junto com esse incentivo para que a agropecuária crescesse na região, vinha também, né, a outra parte ali do projeto de desenvolvimento para a região, né, por parte do governo federal, que era justamente a construção de rodovias. Interligar a Amazônia ao restante do país, né, interligar, na verdade, as regiões entre si, não só a Amazônia, né, as regiões entre si, pela malha rodoviária. E aí é nesse momento que você tem a construção de algumas, né, das principais rodovias aqui na região. Nós falaremos sobre algumas delas mais para frente, então não darei spoiler, tá? Então, para que isso, né? De que maneira essa integração nacional ocorreria através da construção dessas rodovias? Com a construção das rodovias, isso facilitaria muito a circulação de produtos industrializados. Então, um produto que fosse feito lá no Rio Grande do Sul, ele poderia facilmente chegar no Mato Grosso, chegar no Maranhão, chegar no Pará, porque ele viria pelas rodovias. Então, isso vai beneficiar as indústrias do centro-sul do país, né? Vai poder vender, fazer com que esses produtos eles cheguem com maior rapidez e em tempo hábil em todas as regiões do país. Tá? Isso integraria as regiões, né, entre si. E o outro ponto, tá, é que a construção de rodovias vai gerar postos de trabalho. Tá? Na construção em si, né, você vai ter centros urbanos, né, cidades que vão acabar crescendo às margens dessas rodovias, então isso acaba também, né, fazendo com que haja uma ocupação melhor na região, tá? Fora que o governo federal ele conseguiria controlar e chegar, né, em regiões que até então eram tidas como regiões isoladas, porque são regiões de um acesso, né, mais difícil por serem mais distantes. Isso vai dar certo? Em parte, sim, em alguns lugares sim, mas em outros nem tanto. Como eu te falei, a gente vai falar sobre isso, né, essas rodovias e quais delas deram mais certo ou não, a gente vai falar mais para frente, tá? Mas em alguns lugares vai dar certo, em outros nem tanto. Em outros foi praticamente um tiro no pé você tentar fazer rodovia no meio da floresta, tá? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso mais para frente, certo? Até aqui, o que a gente pode concluir, tá? Primeiro, que a visão sobre a Amazônia é ser um local isolado, atrasado, né? Lá o vazio demográfico não tinha mudado nadinha, tá? Então, mesma visão que se tinha lá desde o período do governo do Vargas, vai imperar também aqui, né, no período do governo da ditadura militar, tá? É justamente essa visão de vazio demográfico, de região isolada, atrasada, que vai nortear ali as políticas de ocupação e de desenvolvimento da região, né, durante esse período do regime militar, certo? A Operação Amazônia, apesar desse nome, né, não teve nenhuma participação popular em seu desenvolvimento, que fique bem claro isso, né? Afinal de contas, ela era lá, né,
centralizadora, interventora e modernizadora. Só não tinha participação da população local, né? Vinha tudo dali da parte do governo federal, certo? Base e Sudã foram criados para possibilitar essas ações governamentais aí por parte do governo federal, tá? Na região, tá? E por fim, a gente já entende agora que o governo ele associava latifúndio à ideia de progresso, tá? Porque a produção agrícola que era realizada ali no latifúndio, ela seria escoada pelas rodovias, promovendo aí a integração nacional. Então, a gente percebe que a Operação Amazônia, ela é uma parte de um projeto muito maior, né, do Brasil como um todo, sempre com essa ideia de criar essa integração nacional aí, certo? Beleza? Na nossa próxima aula, nós vamos ver sobre os dois PDAs, tá? Que são os planos de desenvolvimento da Amazônia. Nós vamos entender um pouquinho, tá? O que foram esses planos, esses projetos, tá? De que maneira eles deram certo ou não para a nossa região, beleza? Presta bem atenção aí na descrição da tua aula, qual é o exercício que você tem que fazer, tá? Tem exercício no teu livro, mas não são todas as questões para fazer nesta aula, é só uma parte, tá? Tem aí certinho na descrição quais são para fazer, ok? Tá? No mais, como sempre, né? Se cuidem, fiquem bem, tá? Daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente se vê pessoalmente de novo, beleza? Um grande beijo e tchau!